é bem interessante a gente chamar a atenção, porque a gente acabou de rever na insalubridade que tem percentuais diferenciados. Só que a periculosidade, o percentual é sempre fixo e 30%. Então, não tem aquela coisa assim, é só um pouquinho perigoso, é médio perigoso, é muito perigoso. Não tem essa. Ou é perigoso ou não é. E sendo perigoso, o percentual é de 30%. E é 30%, aí vejam, a base de cálculo também é outra. A base de cálculo é o salário base, ou básico, que alguns chamam do empregado. Então, não é o salário mínimo, é o salário base. É o salário base que aquele empregado recebe. Né? Então, aqui já tem um olhar diferente quando a gente fala do adicional de periculosidade. Também, se você for em juízo, né, postular o adicional de periculosidade que o seu empregador, né, o cliente lá do seu cliente, né, melhor dizendo, vamos imaginar, ele não pagou espontaneamente, o que você vai ter que fazer? Vai ter que ter perícia. Né? Então, a regra é ter perícia. A gente até já teve situações que eu acho que vale, porque a jurisprudência também, às vezes, né, ela fala sobre isso, pegando o gancho do que você falou. Imagine que apareça uma questão que o empregador, ele até paga o adicional de periculosidade, mas ele alega que é só um pouquinho perigoso e que ele fica só um pouquinho do tempo lá exposto. Então, assim, pegando o gancho do que você falou, aí eu imaginei uma questão assim, né? Então, ele falando, ele só fica um pouquinho da jornada e é só um pouquinho perigoso, imagina. Aí eu pago o adicional de periculosidade, mas 10%, tá bom. O que a Ana falou agora? Não pode. É assim, Não. ó, periculosidade. Ou é perigoso e 30%, ou não é perigoso e o adicional não é devido. Aí, nesse caso, tá? Até o próprio Tribunal Superior do Trabalho diz, se o próprio empregador reconhece que é perigoso, só está pagando o adicional num percentual errado, inferior a 30%, seria até um caso excepcional que não seria necessária perícia. Por quê? Porque eu só faço... Assim, para eu provar fatos, ele precisa ser relevante, pertinente e controvertido. Aí não tem controvérsia. O próprio empregador, ele já admite que é perigoso. Qual era a única coisa que estava faltando? Era pagar o adicional de forma correta. Aí Isso. o que esse empregador seria condenado? Vamos dar um exemplo. Se ele já estava pagando periculosidade no percentual de 10%, ele seria condenado a pagar a diferença, ou seja, os 20% que estão faltando para totalizar o percentual correto É. de 30%. Né? Então, acho que Porque é se legal também.